Senhor Jesus. Glória a Deus. Convido a todos para abrir vossas Bíblias no livro, glória a Deus, Romanos, livro aos Romanos, capítulo 10, versículo de número 17. Glória a Deus. Louvamos a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos aqui para adorar ao Senhor Jesus, desde sábado no culto com avivamento. E não tem algo melhor do que estar na casa de Deus, né? Glória a Deus. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor presidente, por esta oportunidade maravilhosa. Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Pode tomar o vosso assento em nome de Jesus. Amados, culto de avivamento é uma bênção, né? Quem não gosta de ser avivado, né? Quem não gosta de ser visitado pela presença de Deus? E as visitas mais gostosas que tem de Deus é aquela que você não espera. Moisés não estava esperando, e a sarça começou a pegar fogo, e ele foi lá ver o que era, e ali ele foi tomado pela glória de Deus. Existem muitas pessoas que vão em busca da sarça, só que outras pessoas, a sarça se manifesta para elas. Nesses últimos dias, estamos vivendo no Brasil a crise da alimentação. As pessoas querem saciar sua fome rapidamente, e aí entra o fast food que está vendendo cada dia mais. As pessoas estão trocando a comida tradicional pelas comidas ultraprocessadas, as comidas que são feitas de uma maneira que não é feita igual na sua casa. E isso está adoecendo a população brasileira, devido à alimentação sem um balanceamento, sem as proteínas, sem os sais minerais, sem tudo aquilo que o seu corpo precisa. E devido às pessoas estar se alimentando mal, muitas vezes cheio, mas sem a proteína necessária no seu corpo. Eu fui no médico fazer check-up, e o doutor falou: Daniel, muitas pessoas que entram no meu consultório, a maioria está passando por uma situação devido a comer muito doce. E ele falando isso comigo, eu já fiquei até meio preocupado, que ele ia ver o resultado dos meus exames. E ele falou: infelizmente, as pessoas estão se alimentando mal, e isso está trazendo muitas doenças. E o Brasil está no 6º país de pessoas que ficam mais doentes por causa da alimentação. Então o seu corpo muitas vezes não responde aquilo que é necessário devido a uma má alimentação. E nesta noite, olhando para a palavra de Deus, Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir o quê? Pois bem, então aquilo que você ouve é alimento. Se você ouve um alimento contaminado, o seu corpo será alimentado por um alimento que não alimenta, que não gera proteína. Aí por que não tem avivamento? Porque não tem a proteína necessária, porque não tem o alimento necessário. Porque o que traz vida para a igreja é quando você abre a Bíblia e prega o que está na Bíblia. O que gera vida para as pessoas é quando você prega Jesus Cristo. O que gera transformação é quando você prega a palavra de Deus. Mas quando você substitui a palavra de Deus por um fast food, por uma alimentação contaminada, vai gerar pessoas enfermas. E pessoas enfermas não conseguem ser avivadas. Elas ficam frustradas por qualquer coisa, por qualquer motivo. Elas deixam de vir à casa de Deus. Mas nesta noite eu não vim trazer para você uma palavra contaminada, um fast food. Eu vim trazer para você uma palavra profética de Deus para a sua vida.
muitas vezes, glória a Deus, vou trocar o microfone amarelo. Aleluia. Olhando para a palavra de Deus, meus amados, Romanos 10:17, ela é bem claro. Se você não ouvir a palavra, você não será alimentado. E nós escolhemos o que queremos ouvir. O ouvido Deus deu para você, e você vai emprestar ele para quem você quiser. O ouvido é seu. Você que escolhe quem você vai ouvir no YouTube. Você que escolhe o louvor que você vai colocar dentro de você. Você que escolhe a palavra que vai entrar dentro de você. Você que escolhe aquilo que vai entrar na tua vida. E a sua vida é resultado daquilo que entra. Sem ouvir a palavra de Deus, você nunca terá fé. A sua vida será uma vida monótona, uma vida sem unção, uma vida frustrada, porque o que nos leva a ter fé é ouvir a palavra de Deus. E o avivamento, ele gera em nossa vida um desejo de ser renovado. Ele gera em nossa vida o desejo de orar, de adorar a Deus. O avivamento gera em nossa vida uma mudança de comportamento. O avivamento gera em nossa vida um arrependimento sincero. O avivamento gera em nossa vida um crescimento significativo em fé. O avivamento gera em nossa vida um comprometimento com a fé. Um avivamento gera em nossa vida um impacto positivo na sociedade. O avivamento que você só é cheio da unção quando você pega o microfone na mão, isso não é avivamento. Um avivamento que você só é avivado quando está em frente às câmeras, isso não é avivamento. O avivamento é quando a sua vida brilha dentro da igreja e fora da igreja, no meio da sua família. É quando você não fica em cima do muro e mostra para o mundo quem você é. Você fala, eu sou de Jesus, Jesus é meu. Você não se envergonha do evangelho de Deus. Isto é avivamento. Agora, quando estamos em cima do muro, cocheando em dois pensamentos, não sabemos se agradamos a Deus ou se agradamos ao mundo. Não sabemos se andamos com uma roupa que agrada a Deus ou uma roupa que agrada o mundo. Não sabemos se nos comportamos como agradar a Deus ou como agradar o mundo. Isso não é avivamento. E muitas pessoas estão sendo alimentadas por uma emoção. E muitas vezes ela chora, ela pula, salta, mas é apenas emoção. Não é uma proteína, é apenas uma gordura que te satisfaz rapidamente, mas logo mais o efeito vai embora. Em nossos dias contemporâneos, o que é um avivamento? É uma busca intensa espiritual. Pastor Daniel, mas essa busca é só dentro da igreja? Não, é dentro da tua casa. Vai chegar um dia que os templos não vai querer dizer mais nada. Vai chegar um dia que, se você quiser buscar a Deus verdadeiramente, você vai buscar na sua casa, porque as pessoas estão se vendendo. Muitas vezes não vai gerar avivamento se a alimentação que você está ouvindo, ela está vindo misturada. Não vai gerar em você avivamento. Uma alimentação que não tem a proteína necessária não gera avivamento. E muitas vezes eu me coloco no lugar como pastor, eu quero culpar a igreja de que ela não é avivada, mas não é isso. É o que eu estou ouvindo. Quando Deus me dá a oportunidade de pregar Jesus, eu substituo Jesus por uma palavra misturada. Uma palavra misturada com coach, uma palavra misturada com uma filosofia, uma palavra misturada com a política moderna. Isso não vai gerar avivamento, vai gerar pessoas enfermas. Vai chegar um dia que as pessoas não suportarão mais ouvir a verdade e procurarão para si líderes que se adaptam a elas conforme as suas vontades e as suas regras.
Vai chegar um dia em que as pessoas procurarão para si o líder de acordo com as suas vontades. E um dia eu perguntei para Deus: Deus, mas tudo isso, e tantas igrejas crescendo, lotadas, e Deus falou: e não vai diminuir, vai crescer cada dia mais, porque eu não faço parte delas, não estive com elas, elas não é minha. Eu me envolvo com aquilo que é meu. O que não é meu, eu não me envolvo. Então nesta noite, eu estou te trazendo para a palavra de Deus. O ouvido é seu, e para quem você está emprestando ele? Para quem você está emprestando o seu ouvido? A Bíblia vai nos dizer de um certo homem que estava mendigando. Ele estava à beira do caminho, e de repente Jesus manda chamar aquele mendigo. Ele usava uma capa que dava a ele autorização para poder ficar à beira do caminho mendigando. Ele tinha uma capa que quando as pessoas viam ele, diziam assim: esse daí tem autorização para mendigar. E quando Jesus chama ele, a primeira coisa que ele faz é tirar aquela capa dele. E hoje, quantas pessoas estão andando com capas carregadas, pesadas? E nesta noite Deus está falando para você: filho meu, tira a capa. Tira a capa, deixa eu ser o Deus da tua vida. Deixa eu ser o Deus da tua história. Deixa eu ser o Deus da tua trajetória. É noite de tirar a capa da tristeza, a capa da religiosidade. Sabe quantas vezes usamos o altar para atacar os nossos irmãos? Usamos o altar para atacar as nossas igrejas. Usamos o altar e deixamos de pregar Jesus para ofender aquele que Deus está levantando. Estou substituindo Jesus pelo evangelho da ofensa. E se eu prego a ofensa, eu gero em você ofensa. Jesus, por mais que ele amava as pessoas, por mais que ele gostava das pessoas, ele também ofendia muitas pessoas. Porque ele não poderia fazer aquilo que ele queria, mas ele tinha que fazer a vontade do Pai. Quando você busca um avivamento, você deixa de viver a sua vida e começa a viver a vida que o Pai quer que você viva. E você começa a viver o evangelho da ofensa, mas não a ofensa que você quer prejudicar alguém, mas a ofensa de que você não quer fazer o que as pessoas querem fazer, mas você quer fazer o que o Pai quer que você faça. E isso gera ofensa nas pessoas. Mas sabe de uma coisa? Nessa noite, do mesmo jeito que Jesus foi na terra, Ele fez a vontade do Pai. Ele te chama nesta noite para fazer a vontade do Pai. Eu sei que você vai atrair inimigos, eu sei que você vai atrair pessoas que não vão gostar de você mais, mas nesta noite, Deus está te chamando para viver o evangelho de verdade. Deus está te chamando para sair da tua casa, deixar aquela família sentada na tua mesa. Você vai se levantar e vai falar: com licença, chegou meu horário, eu preciso estar lá, eu preciso estar no pé do altar. Você precisa mostrar para as pessoas quem são suas prioridades. Qual é a prioridade da tua vida? Qual é a prioridade da tua vida? Pastor Daniel, mas é muito difícil, mas não depende de mim nem de você, depende dele. É ele que vai te revestir de poder, é ele que vai te impulsionar, é ele que vai te levantar, é ele que vai te proteger, é ele que vai te livrar do pecado. Pastor Daniel, mas eu não consigo, mas você não consegue mesmo e nem eu, mas é a glória, é a presença dele que vai te protegendo, que vai te levando, que vai te moldando, que vai te transformando, vai te levantando, impulsionando a sua vida. Quantas vezes você está cansado na tua casa,
e vem aquela batalha espiritual para você não vir à casa de Deus. E quando você se levanta e você tranca o portão e começa a ir em direção à casa de Deus, você vê aquele peso caindo por terra, porque o céu estava assistindo. O céu estava assistindo a sua posição. O céu estava vendo qual a posição que ela terá neste momento. O inimigo que ela quer que ela fique em casa, mas ela vai ter que tomar a decisão. E quando você toma a decisão por vontade própria, porque Deus não é vingativo, Ele também não quer que você faça nada por pressão, Ele quer que você faça de coração. E quando você começa a vir ao encontro da casa de Deus, você deixou o cansaço de lado, você deixou a fadiga de lado, o céu começa a se mover ao seu favor. E quando você chega aqui, o cansaço já não existe mais. E quando você chega aqui, Deus está ministrando uma palavra profética sobre a tua vida. Deus está te curando, Deus está te levantando. Olha só o que Deus está falando aqui: estou levantando nesta noite um grande pregador. Você está sentado aí e você diz: para mim não tem mais jeito. Mas você decidiu romper tudo. Você decidiu romper tudo e vir aqui nesta noite. E Deus fala para você assim: filho meu, eu marquei um encontro contigo, e a minha palavra está de pé. Eu te levantarei como pregador, e você ministrará a minha palavra para multidões. Você está sentindo a glória de Deus aqui nessa noite? Você está sentindo a presença de Deus aqui nessa noite? Meu Deus, muitas vezes queremos que Deus faça com nós igual o mundo faz, nos dê um fast food e alimenta a nossa vida rapidamente. Não é assim. Com Deus precisa ter um clima, precisa ter a chegada, precisa ter o preparo. Não é chegar e acontecer, não. Você precisa vir na casa de Deus. Você precisa ajoelhar, adorar, orar, falar com Ele. Você precisa ser humilde. Você precisa ter um coração quebrantado. Você precisa reconhecer o amor dEle, a sua pequenez, as suas falhas. E você vai construindo aquilo ali. E o céu vai te assistindo. O céu vai acompanhando a sua trajetória. E a hora que você menos imagina, no decorrer do culto, Deus faz o milagre acontecer. Porque aqui tem um rio jorrando, aqui tem um rio jorrando, e esse rio ele corre, e ele gera milagre, ele gera transformação, ele gera renovação. O rio está aqui nesta noite, o rio está correndo. Qual é a aflição do teu coração? Qual é a angústia do teu coração? Qual é a sua preocupação? Nesta noite Deus quer avivar o teu coração. Pastor Daniel, antes eu falava em línguas tão fácil, antes eu não punha, só de pensar em Cristo eu já estava falando em língua. E hoje está tão difícil, filho meu. Nessa noite, volte a falar em línguas. E tem mais, Deus quer te dar variedades de línguas. É avivamento. Deus quer batizar você com o Espírito Santo. E por que Ele quer te batizar com o Espírito Santo? Para você ter poder em falar dele para o mundo. Não é para se aparecer, não é para dizer que você é mais santo de maneira alguma, mas é para ter poder em falar dele para o mundo. Salmos 85:6: acaso não nos renovarás a vida, a fim de que o teu povo se alegre em ti? Deus tem derramado uma glória muito linda, meus irmãos. Deus tem derramado uma glória muito linda no Brasil. Deus tem derramado uma glória muito linda no mundo. E Deus quer que você faça parte deste mover sobrenatural. Olha só o livro de Atos, capítulo 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, olha só, num só lugar. De repente veio um vento, de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Muitas vezes Deus só está esperando você entrar no mesmo propósito, no mesmo espírito, para fazer acontecer o sobrenatural na tua vida. Eu lembro quando eu queria ser batizado com o Espírito Santo, mas eu era um jovem rebelde, eu não gostava de sentar com jovens. Os jovens sentavam aqui
porque eu sentava do outro lado, e aquilo ali não estava deixando eu alcançar a minha bênção, e de tanto buscar, de tanto pedir, e nada acontecia. Mas um dia eu estava numa igreja, e nesse dia eu resolvi sentar com os jovens, e de repente o pastor começou a pregar. Ele falou: o anjo do Senhor está passeando no meio da igreja, e ele está medindo um por um, ele vai passar perto de você. Eu estava no lugar certo, no lugar que eu deveria estar, e na hora que eu vi aquele vento passando, eu fui batizado com o Espírito Santo. Sabe de uma coisa? Precisamos estar no mesmo Espírito, precisamos estar no mesmo propósito. Muitas vezes não é o que você queria, mas é o propósito que Deus tem colocado no coração do ministério. Olha só, encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Sabe que Deus quer dar aqui para nós? Pessoas falar em língua de outro país, sem nunca ter estudado. Deus quer colocar na tua boca uma língua que você nunca estudou. Continuando, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja vós isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Esse mover vai acontecer, e não queira você ficar de fora do que Deus vai fazer. A glória há de se manifestar, e não queira ficar contemplando o que Deus vai fazer na vida de muitas pessoas. A glória há de se manifestar, a glória há de se manifestar, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão, pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também, olha só, com contrito e humilde de espírito. Deus não faz acepção de pessoa. Se você está com humildade, seu coração é contrito, Ele, um Deus poderoso que mora, que habita no alto e sublime céus, Ele vai habitar no teu coração e fazer coisas que você jamais imaginou. Nesta noite, Deus quer gerar em você avivamento. Não substitua a palavra do Senhor. Não empresta o seu ouvido a doutrinas de homens, a palavras, a filosofias de homens. Não se contamina, mas que você venha se alimentar com a palavra de Deus. A palavra que vai fazer você chegar onde que você tem que chegar. A palavra que alimenta, a palavra que transforma, a palavra que nos renova. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. O que você tem ouvido nesses últimos dias? O que você tem ouvido nesses últimos dias? Uma vez por ano eu faço 21 dias de propósito, onde eu não entro em redes sociais, onde eu não perco meu tempo com tudo aquilo que as redes podem oferecer. E é um tempo para mim de renovação e de refrigério da minha alma, porque você acaba gastando muito tempo nisso. Então Deus tem colocado no meu coração esse propósito. A cada 21 dias, a cada ano, 21 dias, onde você vai querer olhar aquilo e você fala: estou em propósito, não vou olhar.
Aí você não olha aquela briguinha gospel, você não olha aquela fofoquinha gospel, você não olha aquele pastor falando mal de pastor. Aí você vai limpando a sua alma, você vai colocando proteína dentro de você. Aí começa a vir uma renovação espiritual na tua vida. E não precisa você esperar o pastor mandar você fazer isso. Deixa Deus, vai soprar em você o que você deve fazer. Para cada um Deus pede uma coisa. Para mim é isso. Porque eu amo notícia. Eu amo ver notícia, eu amo ver o que está acontecendo. E quando eu faço isso, eu me sinto com a minha mente tranquila. Enquanto as pessoas estão aí brigando com tantas notícias, eu estou tranquilo. Eu estou buscando a presença de Deus. Então, meu querido, chegou o dia em que você precisa tomar uma posição, fazer um propósito diante de Deus, buscar um avivamento genuíno. Está aqui essa igreja maravilhosa, onde você pode fazer o propósito na tua casa e vir entregar no templo, vir agradecer a Deus. Então nesta noite a palavra de Deus para as nossas vidas é: Deus há de te levantar, Deus há de fazer descer sobre a tua vida a chuva de bênçãos. E você que não é batizado com o Espírito Santo, Deus quer batizar você com o Espírito Santo. Você que não fala em línguas, Deus quer que você fale em línguas. Você que ainda não foi visitado por essa presença maravilhosa de Deus, Deus quer visitar você. Avivamento significa despertar do sono da frieza espiritual. O que é frieza espiritual? A pessoa começa a viver tanto faz como tanto fez. Não importa o louvor, não importa a palavra, para ela é indiferente. Um dia Deus falou comigo, falou: filho, a pior coisa na vida de uma pessoa é quando ele se torna indiferente. Quando ele se torna indiferente com a minha presença, com a minha glória, essa pessoa está chegando no pior estágio da vida dela. Ela está a um passo de se apostatar, a se desviar da fé, a voltar a fazer a vontade do mundo. Então o avivamento, ele também transforma o nosso coração, a nossa mente. Ele nos leva a uma vida de reconciliação e compromisso cristão. O avivamento, ele faz nós mudar o nosso velho homem. Muitas vezes queremos ser avivados praticando aquilo que é abominável para o Senhor Jesus. Muitas vezes queremos ser avivados não levando no altar as práticas que não deveríamos praticar mais. O avivamento, ele gera reconciliação. Ele faz você não ter vergonha de pedir perdão para Deus e para as pessoas. O avivamento te transforma de dentro para fora e não de fora para dentro. O avivamento te faz ser uma pessoa nobre, uma pessoa educada, uma pessoa que tem empatia, uma pessoa que tem gentileza, uma pessoa que se coloca no lugar das pessoas. O avivamento não tem a ver com barulho, mas tem a ver com mudança. O avivamento não tem a ver com movimentos. O avivamento tem a ver com uma vida transformadora. O avivamento faz você pregar o evangelho sem abrir a tua boca. O avivamento faz você pregar o evangelho andando. O avivamento faz você pregar o evangelho apenas passando. Olhando a vida de Pedro, quando ele estava passando, a sombra dele estava curando. Olhando a vida de Paulo, olhando a vida de João, olhando a vida de Moisés, olhando a vida de tantas pessoas. Quando eles estavam passando, a glória de Deus era manifestada. O avivamento faz você transformar pessoas apenas com a sua presença. O avivamento faz você mudar o lugar pobre e tornar um lugar rico.
O avivamento faz você levar a bênção de Deus a um lugar que está sobre uma maldição. O avivamento muda a situação de uma loja, de um mercado. O avivamento muda a situação de uma empresa. O avivamento muda a situação de uma família. Quando você está buscando o avivamento, aonde você coloca os seus pés, aonde você coloca as suas mãos, aquele ambiente vai sendo transformado, aquele ambiente vai sendo mudado, aquele ambiente vai sendo renovado por causa da sua vida. Muitas vezes você é uma pessoa avivada e quem sabe você pergunta assim: nossa Deus, eu estou buscando a Deus, mas quantas pessoas sendo abençoadas, quantas pessoas prosperando, quantas pessoas chegando tão longe e eu continuo no mesmo lugar. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Sabe de uma coisa? Por causa de você, toda essa pirâmide não cai, porque Deus colocou você como tijolo, mas você foi o primeiro tijolo a ser colocado, e acima de você tem uma pirâmide de pessoas muito grandes e poderosas, mas se tirar esse tijolinho que está avivado, toda a pirâmide cai. Nesta noite, valorize quem você é. Deus te colocou num lugar importante. Cuidado, não despreza o lugar que Deus te colocou. Não despreza o lugar que Deus te colocou. Eu sei que você está ouvindo a palavra e a palavra está penetrando no teu coração, mas vai misturando glória, vai misturando aleluia, porque vai virar algo sobrenatural dentro da tua vida. Vai mudar meu irmão, vai mudar meu irmão, vai mudar meu irmão. Transformações vão acontecer, mudanças extraordinárias vão acontecer. Você está no lugar estratégico, Deus te colocou no lugar estratégico, Deus te colocou numa posição estratégica. A igreja está comigo aqui nessa noite, está entendendo o que Deus está falando? Cada um de nós tem a sua importância. Cada um de nós tem a sua importância no reino de Deus. E nesta noite, Deus te chama para estar com Ele novamente. E quem sabe você está gritando dentro de você: pastor Daniel, a minha situação já era complicada e complicou ainda mais. Eu falo com uma pessoa que está aqui no nosso meio. A minha situação era complicada e complicou ainda mais. Será que eu vou viver esse avivamento? Eu precisei tomar uma atitude que eu sabia que estava errada, mas o desespero era grande, e eu tomei essa atitude, e agora eu estou desesperada, eu não sei o que fazer. Deus está te chamando para o altar, e Ele diz para você assim: se você me buscar de coração, com coração humilde e contrito, eu vou avivar não só você, mas toda a sua família. Deus está falando de perto contigo porque Ele te ama. Deus está falando de perto contigo porque Ele tem pressa de mudar a tua história. Deus tem pressa de mudar o rumo da sua história. Deus marcou um encontro conosco aqui nessa noite. E Ele está gerando em nós um verdadeiro avivamento. Se você for esperar a santidade desejada para ser avivado, você nunca será avivado. Se você esperar o jeito que você queria para ser avivado, você nunca será avivado. É por isso que Deus te chama para o altar, do jeito que você está hoje, mas com o coração contrito e humilde. E aí sim Ele vai trabalhar na sua vida e na sua história. É a palavra que Deus tem colocado no meu coração. É a palavra que Deus tem colocado no meu coração. Pastor Daniel, a segunda pessoa. Eu estava até avivado, mas agora eu desanimei total. Eu estava avivado, mas eu desanimei total, pastor. Hoje eu vim nesse culto aqui
para cumprir o protocolo. Mas acabando esse culto, eu já sei o que eu vou fazer. Deus está falando de perto contigo. Por que está desesperada a tua alma? Por que você está tão desesperado assim? Porque Deus tirou algumas coisas da sua vida? Porque Deus mudou um pouquinho a sua rotina? E você não está se sentindo importante mais? Deus tem uma promessa para você. E Ele quer cumprir a promessa na sua vida. Ele só diz para você assim: filho meu, seja humilde. Fique na posição que eu te coloquei. Porque o que há de vir virá e não tardará. Se Deus tem prazer, é de ver os seus filhos bem, pastor Valdir. Qual é o pai, qual é a mãe que quer ver os seus filhos maus? Nem o pai, nem uma mãe. Quanto mais o nosso Deus que está nos céus, Ele tem prazer de ver o seu filho bem. Eu te convido para ficar sobre os pés com a permissão do nosso pastor. Deixa Deus te usar, meu irmão. Glória a Deus. Eu vou pedir para a igreja neste momento não olhar para o lado. Eu vou pedir para que cada um respeite o momento do sermão agora. Eu vou pedir que você fique em espírito de oração e de adoração. Porque neste momento, Deus estará tratando de perto com algumas pessoas e trazendo de volta ao lugar que Ele quer. Eu te convido a fechar os seus olhos. E orar comigo neste momento. Uma oração verdadeira, uma oração que vem de dentro. Uma oração que é feita pelo Espírito. Amado Deus, Criador dos céus e da terra, a Tua palavra foi ministrada. E o Senhor, meu Pai, tem pressa em levantar pessoas. O Senhor tem pressa, meu Pai, em transformar pessoas. Quantas pessoas, meu Pai, entraram aqui nesta noite sem expectativa? Quantas pessoas entraram aqui nessa noite achando que não serão mais, meu Pai, visitadas pelo poder sobrenatural do Teu Espírito Santo? Mas nesta noite o Senhor tem trago, Pai, um avivamento na vida desta pessoa. O Espírito de Deus está te visitando aí agora. O Espírito Santo está te visitando, está transformando, está mudando. O Espírito de Deus está tocando na tua vida agora. Você que está orando comigo neste momento, clama a Deus. Aquele cego de Jericó, ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clama a Deus nesta noite, clama a Deus nessa noite. Abre a tua boca e diz: Jesus, eu estou aqui, eu quero viver esse avivamento, eu quero viver esse novo tempo, eu quero viver esse tempo de milagre. Recabasto, recabasto, recandarabasto, recambarabasto, recambarabasto, recabai. Receba avivamento aí agora, receba inovação aí agora, receba renovação aí agora, receba a unção do Espírito Santo agora, receba a unção do Espírito Santo agora, receba a presença do Senhor Jesus na tua vida. Sinta o seu espírito sendo visitado, aleluia, sinta o seu espírito sendo renovado. Renovarão as forças como aleluia, renova a força da águia. Aleluia. Aleluia. Que neste momento Deus continue abençoando a sua vida. Seja avivado nessa noite, em nome de Jesus.